Tá ok, pessoal, agora vamos explorar o vocabulário da aula de hoje. Pegue então o seu caderninho e as palavras que aparecerem no quadro aqui no canto esquerdo vão ser as palavras-chave, as expressões que vamos focar na aula de hoje, tá ok? Bora lá então. Water loss happens through evapotranspiration. Water loss happens through evapotranspiration. Water, água. Loss, o que é loss? Zardo, loss me lembra aquela série, o Lost, que eles estavam perdidos. Então, lost, perdido. Loss é perda. Então, perda de água, happens, acontece through. O que é through, pessoal? Faz assim com a mão. Through. Through é uma palavra muito utilizada aqui nos Estados Unidos, que é através. Então, happens through, através, evapotranspiration, evapotranspiração. Um exemplo com through. Eu fui em 10 campos de soja e não encontrei nenhum foco de ferrugem asiática. I went through 10 soybean fields and did not find a single spot of soybean rust. Through. Which is water loss from both the soil and the plant tissue. Which is water loss, não é lost, from both the soil and the plant tissue. Both, ambos. Soil, o solo. Plant tissue, tecido vegetal. Tanto que uma análise foliar, análise do tecido é tissue sample. E uma análise do soil, soil sample. Both tissue and soil. Corn plants experiencing drought stress might show symptoms of nutrient deficiency. Corn plants experiencing drought stress might show symptoms of nutrient deficiency. Corn plants, plantas de milho, experienciando, passando por um drought stress. O que seria drought stress? Que é drought lembra de dry. Dry é seco. A terra está seca. The land is dry, the soil is dry. Mas o que é drought? Seca. Então, drought stress é uma seca, um período de estresse hídrico, um veranico. Might show symptoms of nutrient deficiency. Might or may, talvez, podem vir a mostrar sintomas de deficiência nutricional. Show, mas Zardo, show não é um evento, um concerto? Show também é demonstrar. Por exemplo, o agrônomo que eu trabalhava com quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tudo que eu perguntava para ele, ele falava, I will show to you, I will show you. Eu te mostro, eu vou te demonstrar, I will show you. I will show to you how to speak the technical English of agriculture. Eu vou mostrar, demonstrar a vocês como falar o inglês técnico para a agricultura. And I will show to you, eu vou te demonstrar as nutrient deficiency, as deficiências nutricionais. Nutriente, deficiency, deficiência. Simples. Wilting or rolled leaves. Wilting or rolled leaves. Pessoal, falando comigo, wilting. O que seria um sintoma de uma drought stress, de uma seca? Como que as plantas vão se comportar? Elas vão wilt. O que é wilt? Murchar. Tanto que a murcha bacteriana é wilting. Os sintomas da murcha bacteriana, bacterial wilt. E rolled up, rolled leaves. Rolled, rolar, enrolada. Leaves, folhas enroladas. Signs of moisture stress in soybeans include leaf flipping and leaf clumping. Signs of moisture stress in soybean including leaf flipping and leaf clumping. Signs of moisture. Sinais de que é moisture? Umidade. Mas, Zardo, umidade não é humidity. Sim, a umidade relativa do ar é relative humidity. Mas a umidade do solo, nesse caso, é moisture. Tanto que você vai testar lá a moisture of the grain, a umidade do grão, entre 17% e 18% para fazer a colheita, to start the harvest. Mas, pessoal, nesse caso da umidade do grão, quando eu trabalhava com propagação, nós tínhamos um moisture level, um nível de umidade no solo que ia de 1 a 5, que nós tínhamos que deixar o nosso substrato para ter uma germinação uniforme e perfeita. Então, moisture, nesse caso, é umidade. Include leaf flipping and leaf clumping. Pessoal, note,
quando eu falei rolled leaves, leaves. Agora eu falei leaf flipping. Leaves, plural, folhas. Leaf, folha. Ok? Essa é a diferença. Leaf, singular, folha. Leaves, termina com S, é o plural de folhas. Leaf flipping. Pessoal que andava de skate. Você fazia um flip, você girava o skate. Então, leaf flip é girar a folha. E clamping é fixar. Então, ela gira e fixa. Se essa folha que está clamping, que está fixa, ela fosse, tivesse murcha, seria wilting. Se tivesse enrolada, rolled. Soybeans flip their leaves to expose the silver green underside. Soybean flip their leaves to expose the green silver underside. Flip their leaves. Giram suas folhas. Flips to expose, para expor o green, silver cinza, green, o lado acinzentado, verde acinzentado. Underside, lado de baixo, underside of the leaves. Por exemplo, for instance, você acha o quê? Ácaro, spider mite on the underside of the leaves, no lado de baixo das folhas. Which helps the plant to conserve water by reducing the temperature stress. Which helps the plant to conserve water by reducing the temperature stress, o que vai ajudar a planta a conservar mais água ao reduzir o estresse por temperatura. Water stress, perda de água. Temperature stress, estresse por temperatura. Without sufficient moisture in the soil, the root growth might be restricted. Without sufficient moisture in the soil, with com, without, sem. Sufficient, suficiente. Moisture, umidade no solo. The root growth might be restricted. Root growth. Root, raiz. Growth, crescimento. Crescimento radicular. Might be restricted. Pode estar restrito. And therefore, nutrient availability, uptake, and transport are reduced. And therefore, o que é therefore? Uma palavra que eu uso muito nos meus relatórios para os meus clientes. Therefore, desta maneira, nutrient availability, uptake, and transport are reduced. Availability, o que é availability? Bom, pessoal, se você tem uma menor moisture, uma menor quantidade de água, a availability, disponibilidade, uptake, absorção, and transporte estão reduzidos. Mas, Ardo, eu vi que absorção poderia ser absorption. Nem você está correto, pode ser tanto uptake quanto absorption. É óbvio, né, pessoal? Se você tem uma menor quantidade de moisture no soil, você vai ter uma menor absorção. Por quê? Por exemplo, se a gente for falar do cálcio, que ele é absorvido por fluxo de massa. Como é que eu diria fluxo de massa? Mass flow. Se você tem um fluxo de massa com água, tem menor quantidade de água, tem menor mass flow, tem menor absorption, menor uptake. Se estivesse falando do fósforo, que é absorvido por difusão, como é que eu digo difusão? Diffusion. Mass flow, fluxo de massa. Difusão, diffusion. Simples, né? É tão simples, quer saber que você já armazenou muito vocabulário? Então o que a gente viu? A gente viu que a water loss, a perda de água acontece de both ways, de duas maneiras, the soil and the plant tissue. E André, a draw stress em uma seca, o que a soja vai fazer? Will flip the leaf, leaf singular, se fosse plural, leaves, para reduzir o moisture stress e temperature stress. E underwater stress você tem uma menor availability, uptake and transport of nutrients. With less uptake, you can have nutrient deficiency. With less uptake, you can have nutrient deficiency. O que é less? Less é o oposto de more. More é mais, less é menos. Então, com menor uptake, com menor absorção, você pode ter nutrient deficiency, deficiência nutricional. Ao invés de less, eu poderia usar menos, que seria também lower, with lower uptake. Less uptake or lower uptake, com uma menor absorção. Como é que seria absorção fora uptake? Absorption. E se fosse transporte? Transporte. E disponibilidade? Availability. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses.
é um pouquinho diferente da aula de hoje, que a gente está falando de moisture stress, mas está vendo esse milharal mostrando o pendão? Como é que eu diria pendão? Tassel. Tassel é o pendão. Eu estava, a semana passada, trabalhando com uma das maiores produtoras de sementes aqui dos Estados Unidos, também mundial. Vocês conhecem a empresa, prefiro não falar o nome, né? A gente está trabalhando no controle de pragas, justamente na época do tassel, na época que está soltando o tassel, que está do pendoamento. Por quê? Porque é onde você tem a maior produção de pólen. E na época da polinização, a gente tem a transferência desse pólen para a espiga. Como é que eu diria espiga? Ear! A gente vai ver ao longo do curso, tá ok? Até vou associar para vocês. Pensa assim, me imagine com duas espigas aqui no meu ouvido, porque é ear, ok? A gente vai ver bem a fisiologia do milho, não se preocupe. Mas se você tem um moisture stress, você vai acabar reduzindo a sua disponibilidade de pólen. Então, justamente nessa empresa de sementes, havia o quê? Olha nessa foto, consegue ver embaixo, bem embaixo ali no bottom side, a gente vai ver bottom side, uma linha de irrigação, de gotejamento. Como é que eu diria gotejamento? Bom, gotejamento lembra de gota. Gota é drop. Gotejando, drop, dripping, drip irrigation. Drip irrigation, gotejamento. Sabe, se fosse um pivô, pivot. Tem uns clientes lá na Georgia que tem bastante pivô, que é overhead, que é quando você aplica água por cima, tá ok? Vamos continuar na aula. And the main one, the principal one is potassium. And the main one, the principal one is potassium. Main one, que é main one? Main é o principal, mas eu falei o principal one. Ficou redundante de propósito, porque main one e principal one é o principal, is potassium, o potássio. Mas, Ardo, eu já assisti filme que via lá, quando é um filme sobre a high school, que tem muito, né? A pessoa estava em problema, ela ia para o principal, que era o diretor. Sim, porque ele é o principal. Mas então quer dizer que o principal é a folha do diretor? Não, nada a ver, meus queridos. O nutriente principal, the main one, is potassium. E nós veremos o porquê. So, the potassium deficiency. The symptoms are marginal necrosis on the older leaves, are marginal necrosis on the older leaves. Older or bottom leaves. Older, mais velhas. Bottom é as folhas de baixo. Lembra lá que eu falei que a irrigação estava na the bottom part, a parte de baixo da planta? Então, pessoal, are marginal necrosis. Marginal necrosis. Necrose. Marginal, uma necrose bandida? Não, meus queridos. Na margem, na beirada, na edge of the leaves. Então você vai ter uma necrose na borda das folhas, na beirada das folhas. Pessoal que já está trabalhando com milho, ou que trabalha na parte de nutrição, já vai me pegar e falar, não, Zardo, peraí, o primeiro sintoma é o yellowing. O que seria yellowing? Amarelecimento. Followed by, seguido por uma necrosis, correto? O primeiro sintoma é o yellowing, followed by necrosis of the edges, of the margin of the leaves. Mas no dry spell, é, lembra que a gente viu? Menor? Lower. Então esse intervalo entre o amarelecimento e a necrose é muito curto, por isso que você pode ter alguns momentos, ó, de cara já foi para necrose, mas primeiramente é o yellowing, followed by a necrosis. Tudo que você vê, né, nessa própria folha, tá tendo um yellowing on the edge of the leaves. Leaves, plural. Se fosse singular, leaf. The bottom leaves along the edges of the leaves. The bottom leaves along the edges of the leaves. O que eu falei para vocês olharem no bottom of the plant, na parte de baixo, como eu comentei. Acabei de comentar. Bottom leaves, as folhas de baixo. Top leaves, as folhas de cima. Se é bottom, ela é mais velha, então é a older leaves. Se é as folhas de cima, ela é mais nova, então é as younger leaves. Bottom, top. Older, young. Faça assim comigo. Bottom, top, older, young. Faça, estou falando fazer junto, trabalhando junto. A gente vê o quê? Que tem um marginal necrosis on the edge, que eu comentei agora há pouco. Edge é a beira, a beirada. Tanto que
Você vai fazer a bordadura? Vai fazer uma aplicação na bordadura? You're going to spray only the edges of the field. Somente a bordadura do campo, a beirada do campo. Potassium, it is translocatable. Potassium, it is translocatable. O que é translocatable? Translocável, que se move na planta. Ah, Zardo, translocatable é bem fácil, é? Translocável? Sim, né? Mas o pessoal não usa translocatable. Poxa, Zardo, por que você pôs para associar? Como é que o pessoal fala? Mobile. It is mobile. Mobile é móvel na planta. Tanto que mobile é móvel, que o celular é móvel. Mobile. Por quê? Porque é móvel. So, the plant will mobilize the potassium from the older to the young leaf. So, the plant will mobilize the potassium from the older leaf to the young leaf. Que é older que a gente acabou de ver? Da folha mais velha para a folha mais nova. Young leaf. Leaf singular. Comigo. Bottom, top. Older, young leaf. Faça comigo, pessoal. Vamos aprender junto aqui. Bottom, top. Older, young leaf. Mobilize. That's why we see the symptoms, the necrosis on the leaf edge of the older leaves. That's why we see the symptoms. Esse é o porquê que nós vemos os sintomas. As necroses, the necrosis on the edge of the bottom leaf, the lower leaves. Esse é o porquê. Por quê? Porque está mobilizando from the bottom to the top. So why is potassium so important? So, why is potassium so important? Perceberam que existem dois souls? Então ficaria so. Ah, mais ou menos, Ardo. So, eu sei, é mais ou menos. Mas ninguém fala. Eu aprendi no Brasil, todo mundo aprendeu, né? Como é que tá? Mais ou menos, mais ou menos é so. Você pergunta para a pessoa como é que ela tá? Oh, how are you? I'm good, I'm okay, I'm kind of. Ah, você gosta de carne? Kind of. Quem não gosta de carne? Muita gente aqui. Kind of, mais ou menos. Ninguém usa so. Talvez uma região específica, mas ninguém usa so. Nessa frase, então. Por que potássio é tão importante? Por que que é tão? Eu tenho visto a linguagem de falar so. Por quê? Porque eu falo muito então em português. Quando eu começar a conversar com alguém, eu falo so, why are you doing this? Então, por que você está fazendo isso? So, então. Especially important during the draw stress. Especially important during a draw stress. Especialmente importante que é draw stress. Estresse hídrico, uma seca. Bom, vamos pensar no quê? Na função do potássio. Vamos lá. Well, let's think about the function of the potassium. Let's think about it. Vamos pensar sobre a função do potássio. Pessoal, eu coloquei function para a gente lembrar de função. Entretanto, o mais certo seria role. Role, função. Por exemplo, qual que é a minha role on my company? Qual que é a minha função na empresa? I am a consultant. Eu sou um consultor. Role, função. Então, a role of potassium. A gente vai ver qual que é a role of potassium. Vocês lembram? Lembra da autobiologia? Quem trabalha sabe que a principal função é... O que está aqui na imagem aqui embaixo? Vamos ver. É um estômago. Como é que eu digo estômago em inglês? Vamos ver. Potassium will regulate the stomach opening and closing. Potassium. Esse aqui é o K na linguagem de sinais, tá ok, pessoal? Na Libras. Potassium will regulate the stomach opening and closing. Vai regular estômago. Abertura e fechamento do estômago, pessoal. Então, esse é o role of potassium, é a função do potássio. Regulate the opening and closing of stomach. E se você está numa seca, num dry spell, quando você está losing moisture from the soil and the plant tissue, você está perdendo água do solo e pelo tecido vegetal, você vai ter less water, menos quantidade de água no solo, que vai reduzir tua availability, uptake and transport of nutrients. E o principal deles é o potássio, que você vai ter uma deficiência na edge of the bottom leaves. Por quê? Porque ele é mobile na planta. Mas se você está num draw stress,
e você você não tem suficiente potássio, qual que seria a função do potássio? Opening and close of the stoma. Aí vendo essa imagem do estômago aqui, a gente lembra que o potássio está nas células guarda, mas seria um vocabulário muito difícil falar aqui. Células guardas é guard cells. Então não vamos entrar nisso, porque é muito difícil associar aqui. Células guardas é guard cells. Ok, pessoal? Viu como o inglês é fácil? Aí lembrando, se você está perdendo moisture, a tua folha está murcha. Como é que eu digo murcha? Wilting. Once the stoma is open, it will allow CO2 to get in for the photosynthesis. Once the stoma is open. Once, uma vez que the stoma is open. O estômago está aberto. It will allow the CO2 to get in for the photosynthesis. O que é allow? Allow é permitir. Quando eu recebi o meu visto, eu estava dizendo que eu estava allowed to come to the United States, que eu tinha permissão de vir para os Estados Unidos. Voltando para a aula. Allow the CO2 to get in for the photosynthesis. Quando eu estava cultivando tomate hidropônico em estufa de alta tecnologia, acendíamos as luzes artificiais 2 horas da manhã, às 3 da manhã que a gente ligava o CO2. Por quê? Porque a planta já estava ativa, já estava com o estava com o estoma open, com o estômago aberto, fazendo fotossíntese, estava ocorrendo porque estava ocorrendo o quê? Translocação de água e sais minerais, water and plant sap were being translocatable inside of the plant, e aí que a gente ligava o CO2 para allow the CO2 to get in inside of the tissue. Tissue, tecido. Na folha, como eu digo folha? Leaf. E se fossem folhas? Leaves. Without enough potassium, the opening and closing of the stomata can be slower. Without enough potassium. Without saying enough, suficiente. That's enough. Isso é o suficiente, já chega. Enough, suficiente. Potassium. The opening and closing of the stomata can be slower. Opening, abertura. Closing, fechamento. O que é stomata, Zardo? Se for estômago o tempo inteiro. Pessoal, estômago. Estomata, stomatos. Stomate, estômago. Pode ser essas 3 maneiras, ok? Can be slower, pode ser mais devagar. Mais devagar. Bom, se a tua cells guard is reacting slower, se as células guard estão reagindo mais devagar, você tem um menor osmotic potential, potencial osmótico, fechando o estômago slower, the stomach slower, você vai losing even more water, você vai perder ainda mais água quando você está num draw stress. Por isso que você tem uma potassium deficiency, porque você está perdendo ainda mais water. Então a planta vai remover o potássio da edge of the bottom, mobilize to the top leaves to close the stoma. So you avoid, você evita a perda de água. Therefore, the plant will transpire more, losing even more water. Therefore, the plant will transpire more, losing even more water. Therefore, desta maneira, a planta will transpire more, vai transpirar mais, perdendo even more water, losing even more water, perdendo ainda mais água. That's why the plant will show lack of potassium. That's why the plant will show lack of potassium. Este é o porquê. Lack of, falta de. Esse é o porquê que a planta vai demonstrar a falta de potássio. Falta de controle de uma praga. Lack of control. Falta de nutriente. Lack of a nutrient. Because it is utilizing all the potassium that it has. Because it is utilizing all the potassium that it has. Because, porque de resposta, it is utilizing, está utilizando todo o potássio que tem. Como assim, Zardo?
It has. Pessoal, não é muito agronômico, mas extremamente importante. It é quando você se refere, lembra lá? Animais e coisas, a terceira pessoa. Por exemplo, I have a diploma of agronomy. Eu tenho um diploma de agronomia. She has a degree. Ela tem uma graduação. He has corn to sell. Ele tem milho para vender. A planta tem potássio. The plant, it has potassium. A planta tem uma falta de potássio. It has a lack of potassium. A planta tem uma necrose nas folhas baixas. Como é que fica? It has a necrosis on the bottom edge leaves. Qual que é o primeiro sintoma da deficiência de potássio? Antes da necrosis é yellowing. The stomach will react slowly than normal. The stomach will react slowly than normal. O estômago vai reagir slowly, mais vagarosamente do que o normal. Slowly, vagarosamente. Poderia ser slower, mais devagar? Poderia, mas toda vez que tem o li no final é ente. Por exemplo, slowly, vagarosamente. E se fosse rapidly, rapidamente? Por exemplo, a aplicação a lanço de potássio saiu perfeitamente como esperado. The broadcast of potassium was perfectly as expected. So, the plant will lose even more water through transpiration. So, então, the plant will lose even more water through transpiration. Então, a planta vai perder even more, ainda mais água, through, através da transpiration, transpiração. You're gonna learn even more English through this class. Você vai aprender ainda mais inglês através desta aula. So you are losing more water when you cannot lose water. So you're losing water when you cannot lose water. So, então, you're losing, você está perdendo água quando você não pode perder água. Por quê? Porque o teu estômago is reacting slowly, allowing the moisture to get out of the leaves, permitindo a moisture, umidade, a sair das folhas. Therefore, desta maneira, a planta will mobilize the potassium from the bottom older leaves to the top leaves. Vai mobilizar o potássio da folha baixa para young leaves, para a folha mais jovem, acarretando em necrosis, yellowing, followed by necrosis. Pessoal, vamos para uma lavoura de milho, pense tudo que a gente está falando. Você olha para a planta de milho, você pensa, the bottom leaves, já está no pedamento, the tassel. Aí você olha, tem uma nutrient deficiency on the bottom or on the top leaves. Vamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Por isso que aprendemos o que você precisa aprender. You're losing water under a stress, under a dry spell, a veranico. You're losing water under a stress, a dry spell. Você está perdendo água sob estresse. A dry spell, sob um veranico. Vamos colocar tudo em prática? Dá uma olhada nesse exemplo que eu vou trazer para vocês. Pessoal, eu quero fazer um parênteses, porque o inverso também é verdadeiro. Vocês viram ali que a folha de soja estava flipping the leaves, estava virando a folha, para evitar a perda de água, o estresse da temperatura, pela falta de água. Mas o inverso também pode ser verdadeiro. Por quê? Porque, veja essa foto. Tirei essa foto quando eu estava na Holanda. Dentro de uma estufa, como você pode ver, tem luz artificial. E os tomates estavam rolling up the leaves, estavam enrolando as folhas. Quando eu indaguei o cultivador, o grower, o que era isso, ele falou, essa variedade ela não responde bem quando a gente aumenta os níveis de potássio. Por quê? Sob luz artificial, você tem muita transpiração. Então você tem uma alta demanda de potássio, justamente para abrir e fechar os estômatos. Nessa folha, nesse cenário específico, é excesso de atividade osmótica. Então, o mesmo princípio. Pelo excesso de transpiração, a planta está virando as folhas para tentar reduzir a temperatura para diminuir o estresse. Então, você pode virar a folha pela falta de água para diminuir a temperatura e a planta também pode virar a folha pelo excesso de potássio. Para quê? Também para reduzir
a temperatura foliar, para tentar diminuir a transpiração. Take home message. Qual seria a principal mensagem que devemos armazenar da aula de hoje? Bom, nós vimos que water loss happens through evapotranspiration. E a evapotranspiration, o que ela é? É water loss from the tissue or the soil. Não é water lost, porque lost é perdido, é perda, é water loss. A perda de água. Quando você está num veranico, como é que a gente pode chamar um estresse hídrico? Draw stress, moisture stress, dry summer and dry spell. E como que a soja se manifesta em um dry spell? A soja ela vai fazer leaf clumping, porque ela quer expose the underside of the leaves. Já para o corn, o milho vai fazer o quê? The leaves will be wilting. E você vai começar a ver rolled leaves, que são folhas enroladas. Leaves, folhas. Leaf, folha. Mas também no milho vai apresentar o quê? Nutrient deficiency. And the main one, the principal one is the potassium. Essa deficiência nutricional no potássio, como que ela vai se manifestar? The lack of potassium will show on the lower leaves, not on the young leaves, on the bottom leaves. Then we're gonna show marginal necrosis. But first you're gonna have yellowing, followed by marginal necrosis. E por que você vai ter uma marginal necrosis na bottom leaves? Por quê? Porque o potássio é translocatable na planta, é mobile on the plant. A planta faz o leaf clipping porque ela quer reduzir a evapotranspiration. Por quê? Porque o role of potassium, the function of potassium is to regulate osmotic pressure. So the stomata will be opening and closing. With lack of potassium, você vai ter o quê? Que a abertura e fechamento do estômago vai ser slower. Aí você vai ter uma maior perda de moisture. Dessa forma, você vai perder ainda mais água. Therefore, you're gonna lose even more water. E só para enfatizar, o potássio, it has as role the osmotic control from the cells guard. Beleza, pessoal? E agora? Agora eu vou pedir para vocês pegarem o seu caderninho. E lembra lá quando eu solicitei que você escrevesse o teu grau de entendimento do primeiro vídeo, que foi puro e simples, somente em inglês? Quanto que você entendeu? Olha lá, de 0 a 10. E agora, anote. Quanto que foi seu grau de compreensão? Quanto que você entendeu? E compare. Entendeu muito mais, não entendeu? É esse o objetivo do curso. Na sequência, vamos fazer uma pequena revisãozinha somente das palavras-chave do vocabulário técnico agronômico e também expressões do dia a dia que a gente viu na aula de hoje. Na sequência, o vídeo com subtitles em português, para a gente entender 100%. E aí no final, a gente tem que colocar em prática para aprender, né, pessoal? Vai ter uma conversação, ok? Mais uma vez, muito obrigado, aquele abraço!